sejam bem-vindos e bem-vindas ao Estúdio USCIS. O tema do nosso videocast de hoje é o papel do jornalismo na defesa da democracia e dos direitos humanos. Meu nome é Lilian Crepaldi e sou professora e gestora do curso de jornalismo da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Vamos refletir então sobre os desafios e responsabilidades da profissão no cenário brasileiro e internacional. Para essa conversa, contamos com a presença de Leandro Amaral, jornalista profissional com ampla experiência na área de política, e também de duas estudantes do nosso curso, a Bianca Fávero, do 8º e último semestre de jornalismo, que também é estagiária do portal R7, e a Lorena Albers, do 4º semestre, que é estagiária da Câmara de Vereadores da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Leandro, tudo bem? Obrigada pela participação. Se você pudesse apresentar um pouquinho para o nosso público. Com certeza. Obrigado, Lilian. Sempre uma satisfação estar aqui, dividindo esse espaço com futuras profissionais. Já estão na área, mas oficialmente em breve estarão também com diploma, com certificado. Isso faz toda a diferença no jornalismo profissional. Lorena, Bianca, satisfação em estar aqui com vocês. E para mim é um prazer, eu sempre falo isso, muito grande, Lilian, por ser egresso desta casa. Ainda na época que eu digo que era IMES, hoje USCIS, a Universidade Municipal, e foi graças a este espaço, a esta casa, que eu consegui os primeiros passos na carreira, ainda como estagiário na Rádio ABC, lá pelos idos de 2006, casa que abriu as portas, e graças a essa oportunidade, essa passagem fruto aqui do IMES, eu consegui galgar os primeiros e importantes passos da carreira, tendo oportunidade com rádio, depois com impresso, com televisão e também com jornalismo digital, que hoje é 100% do meu trabalho, do meu foco. Eu tenho um veículo próprio hoje, junto com o meu primeiro diretor à época de rádio, o Anderson Afonso, aliás, mandar um abração para ele. Então eu digo que o pouco que eu conquistei e o pouco que eu sou hoje, eu devo tudo a essa universidade. Não é pouco não, Leandro, é excelente. O Leandro aqui é referência na área, principalmente de política da região do Grande ABC. Então, quero agradecer mais uma vez a presença do Leandro, das alunas queridas aqui participando, né? Falei para elas aqui nos bastidores de como a gente escolheu um tema complicado, né? Principalmente no momento atual, tanto internacional quanto do Brasil, mas enfim, acho que faz parte do jornalismo também de tratar de momentos complicados, de tratar de feridas, né? E uma das feridas que a gente está vivenciando em termos internacionais é em relação a quebras, né, de democracia, a quebras de direitos humanos. Então, vamos partir para uma discussão bem densa e contextual sobre esses temas, tá? Tem um roteirinho aqui para seguir de perguntas, mas a gente pode deixar uma coisa bem aberta, bem dialogada. Bom, começar com alguns dados aqui, né? Nos últimos anos, a gente tem observado alguns retrocessos significativos na liberdade de imprensa em diferentes países. Do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2024, né, realizado anualmente pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que é uma ONG francesa, o Brasil aparece na posição 82. E, além disso, o Atlas da Notícia mostra que 50% dos nossos municípios vivem nos chamados desertos de informação, ou seja, não tem nenhum tipo de cobertura jornalística local. Minha primeira pergunta, então, vai para o Leandro, né? Diante desse cenário, quais são os principais desafios do jornalismo atual, principalmente o brasileiro, no fortalecimento das pautas da democracia? Importantíssima pergunta, Lilian. E pegando justamente esse dado que você trouxe do nosso deserto de informação, aliás, eu ainda quando estava no Repórter Diário tive a oportunidade de participar de uma matéria da TV Cultura, uma reportagem que falava exatamente sobre isso, sobre esse deserto e hiato que existe especialmente no jornalismo regional. A gente tem o trabalho de grandes portais, R7, G1, que fazem a cobertura nacional, mas cabe ao jornalismo regional informar o que acontece no dia a dia da rua de casa, na Câmara de Casa. A gente fala que as pessoas sabem o que acontece na esfera nacional, mas tem dificuldade de saber o que acontece no seu bairro, na sua cidade, e aí cabe o papel do jornalismo regional. Então, esse é um ponto, a responsabilidade. Por outro lado, o jornalismo regional, ele é muito mais, e aí não tem outra palavra, refém do poder público local e regional do que qualquer outra coisa. Porque você pega hoje, se você for ver as receitas de publicidade de qualquer veículo de comunicação, ela é formada por receita oriunda da iniciativa privada e por receita pública. Inevitavelmente, pós-pandemia, isso cresceu muito. O jornalismo regional ele tem praticamente 70%, 80% das suas verbas oriundas do poder público. Sim. E aí, é claro, uma utopia imaginar que você recebe verba de alguém, tem autonomia, tem independência total para falar daquilo lá. Não tem. É muito, muito mais complicado do que isso. E tem um fator agravante. Hoje você pega a maioria dos profissionais egressos
cursos das universidades, eles montam os seus próprios veículos. Hoje você tem um jornalismo cada vez mais formado de veículos, portais, etc., que tem uma equipe muito enxuta, para não dizer muitas vezes de um único profissional, e aí você acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, batendo escanteio, cabeceando, defendendo. Qual é a dificuldade disso? É o que eu sempre digo. Se eu ligar para você e você tiver dúvida, se eu estou te ligando para pedir anúncio ou pedir informação, a minha credibilidade fica em xeque. E é isso que acontece hoje. Se você é responsável pelo seu portal, pelo seu veículo, você precisa pagar as contas. Você vive daquilo. E aí, como é que é a linha tênue? Como é que você estabelece esse limite de quando você está sendo empreendedor e buscando parceiro comercial, fonte de receita para a sua empresa, e quando você está buscando informação e conteúdo para ser um diferencial em relação aos outros veículos de comunicação e subir a régua? Esse é o maior desafio. E ainda com outro detalhe importante. Hoje você não concorre tão somente com profissionais, com veículos de comunicação. Você concorre com uma infinidade de influenciadores, de tiktokers, e aí não quero, pelo contrário, acho que eles cumprem um papel extremamente importante, mas não tem a responsabilidade de comunicação social que nós diplomados temos. Então eles pegam um acidente, basta ali entrar e dar uma chuva de likes, está tudo certo. Nós, enquanto jornalistas, não vamos trilhar esse caminho. Você pode dar informação, mas você vai se preocupar em ouvir os dois lados, ouvir os órgãos responsáveis, no caso de acidente, acionar o corpo de bombeiros, acionar médicos, etc. Tem preocupação com família, a vítima, não a vítima, óbito, tem toda a burocracia e o protocolo de se informar sobre um óbito. Você não vai querer nunca dar um furo de um óbito sem antes saber se a família está ciente ou não, e todas as outras coisas, coisa que profissional formado sabe. Quem é tiktoker, quem é influenciador não tem essa preocupação. Então hoje tudo isso está no entorno dessa atmosfera e desse cenário que a gente está falando. Hoje você fazer comunicação social é um desafio muito grande, por conta exatamente desse cenário. Então você tem esse ato que você exige cada vez mais do jornalismo regional para você se abastecer, para você consumir essa informação do seu entorno, do seu dia a dia, porque eu falo, é muito bom eu ligar o rádio de manhã e saber como é que está o trânsito na Avenida Paulista, etc. Mas eu trabalho no ABC, eu quero saber como é que está o trânsito aqui na Goiás para eu chegar na universidade, eu quero saber se o BRT vai ficar pronto ou não para facilitar meu ir e vir, eu quero saber o quão o prometido metrô ABC vai sair do papel. É isso que eu quero saber. E as grandes emissoras, até por terem um foco diferente, uma lupa diferente, não tem esse olhar. Sim. Coisa que o jornalismo regional tem, mas com esse agravante que a gente citou aqui, dos desafios de tentar, mesmo não 100% independente, com autonomia, mas conseguir, inclusive, apontar as cicatrizes, as feridas, as mazelas que existem na região. Perfeito, é bem complicado mesmo, porque a gente sempre comenta, né, a liberdade de expressão é a liberdade do patrão, até onde você pode ir, até onde você pode falar em relação a alguma pauta, tanto política quanto pautas comerciais. Às vezes você tem uma denúncia contra um grande anunciante comercial, também vai ser barrado, né, isso fazer essa mesmo. Denúncia por conta disso. Bom, para as meninas agora, né, que estão ainda pensando a profissão, estão nesse momento tão importante que é o momento acadêmico, que eu falo sempre para eles, é o momento que dá para pensar, porque no dia a dia você quase não consegue pensar. Verdade. Você vai executando tarefas e não tem um momento acadêmico, de pensamento, cognitivo, de reflexão. Então aproveitem esse momento, né? Muito. Bastante. Aí, Jaimene, uma pergunta aqui. Vocês consideram que o jornalismo, hoje, atual, consegue representar adequadamente essa realidade de periferias, de populações vulneráveis, ou ainda tem muita lacuna para preencher? Bom, eu já acho, assim, que a gente tem que separar um pouquinho o jornalismo comunitário da grande mídia, né? Porque é isso que você falou, o jornalismo comunitário a gente vai conseguir falar dessa realidade mais profunda. Agora, eu vejo que na grande mídia, às vezes, a realidade periférica é mostrada de uma forma até com preconceitos, né? Verdade. Então, é sempre mais voltado para criminalidade. Pautas, às vezes, que são interessantes de colocar aqui. Teve um projeto social, não tem tanta relevância para a grande mídia quando é colocado. E eu estava até vendo aqui um projeto que a Folha fez nos 100 anos deles, que eles ouviam as pessoas que eram dessas subcomunidades, assim, e o projeto é até... o jornalismo também tem que me ouvir, né? E aí tem esse empresário que ele veio da comunidade, e aí ele abriu uma ONG, né? E ele fala justamente isso, que o jornalismo, às vezes, ele é pensado
não para as pessoas da comunidade, para lerem e consumirem. Até porque às vezes isso nem chega da mesma forma, sabe? E isso é ruim, porque aí você acaba tendo esse problema da democracia, porque a informação, ela é poder. E você acaba ficando refém, né, de quem tá no poder que tem a informação, se você não consegue atingir esse público. E eu acho que retratar isso é o que acaba faltando na grande mídia. No jornalismo comunitário, por outro lado, você consegue ter esse momento, assim, de discutir esse tipo de pauta. Verdade. Perfeito, é nesse caminho também. E pensando nessa necessidade de separar, né, a grande mídia do jornalismo independente e de pensar, assim, que tem esse histórico, né, dessa narrativa muito estereotipada, né, da periferia, das comunidades, né, como que prevalece até hoje, assim, no jornalismo policial, quando é abordado, é sempre pelo viés do crime, sempre pelo caos, né, e falta a representatividade do que é o dia a dia das pessoas que vivem lá. Então, aí é a importância do jornalismo independente, né, do jornalismo de quebrada que surgiu disso, desse movimento de amplificar as vozes de quem vive essa realidade. Então, tanto quem conta as histórias, quanto quem produz essas histórias, vem da periferia e podem amplificar, né, a sua história. E o papel do jornalismo também de fazer essa mediação, né, entre o que já acontece e expandir para quem não vive lá. Né? E não é só a questão de dar voz para a comunidade, mas a gente também dar ouvidos, né? Porque as pessoas, elas têm total capacidade, habilidade de contar sobre a vida delas. A gente só precisa se interessar o suficiente e permitir que isso seja amplificado para as outras pessoas, porque outras pessoas têm contato com isso. E só fazer um parêntese importante nessa fala especialíssima aqui, tanto da Lorena quanto da Bianca, é o que a gente fala muito de furar a bolha, Lilian. Hoje a gente acha que a nossa realidade, ou a gente tem a falsa sensação de que a nossa realidade é a mesma das pessoas. Sim. E a gente tem muitas vezes, pega São Bernardo como exemplo, você tem várias São Bernardo dentro de uma. Sim. Você pega a realidade, por exemplo, do pós-balsa, lá tem dificuldade até de internet. Como é que você imagina hoje alguém sem internet? No pós-balsa tem dificuldade. Teve recentemente problema da balsa. Você pega ali a região Rude Ramos, Chácara Inglesa, Centro, Nova Petrópolis, é uma realidade. Você pega Montanhão, é outra realidade. Mas são pautas tão importantes quanto, e principalmente quando você é gestor público, ou quando você tem um veículo regional, você tem que, de alguma forma, reportar essas várias realidades que existem na cidade. Por isso, muito bacana, eu estava até falando antes de entrar no ar, que agora vai ter virada cultural em São Bernardo. Só que pela primeira vez, uma virada cultural descentralizada. Porque normalmente a virada cultural é no Paço. Pra gente que mora ali 5, 10 minutos do Paço, ok. E pra pessoa que mora no outro lado da cidade? Como é que ela tem acesso à cultura? Como é que ela tem acesso ao lazer? E aí vão ter, simultaneamente, 13 pontos descentralizados para oferecer isso. E eu tô dando esse exemplo justamente para ir no mesmo sentido que vocês falaram. Será que o jornalismo, ele procura também, de alguma forma, dar voz, dar vez a todos estes públicos diferentes? Muitas vezes a gente fica ali focado só numa pauta, acha que aquela realidade de uma bolha é a realidade de um todo, e não é. E é um exercício que, se você não para, não é provocado ali na... A rede social tem muita lacração? Tem, mas tem muitas pessoas que te chamam a realidade. Sim. Opa, peraí, isso que você falou não é a minha realidade. Isso que você falou é outra realidade. Por exemplo, ontem eu fui muito criticado na rede social porque a gente fez uma entrevista com o prefeito de Santo André e uma das coisas que ele destacou foi o seguinte, parece bobeira. Você pega o Instagram do governador de São Paulo, ele tem 5.300.000 seguidores, o Tarcísio. Só que ele segue 740. É um grupo muito seleto. Desses 740, só tem 3 do ABC. Sendo que um deles é o prefeito de Santo André. E ali não era no intuito de fazer vitrine nem nada, é no intuito de mostrar peso político. Porque se você é seguido pelo governador, mostra que de alguma forma ele olha para você. Sim. Se ele olha para você, ele olha para sua cidade. Então, quando tem um pedido de alguém que ele já segue por algum motivo, você presume que esse pedido vai ser muito mais ágil e rápido do que alguém que não conhece. Isso mostra peso político. Então, é muito mais um olhar na linha de bastidor. Só que na hora, o pessoal chega e te lacra. Pô, você não tem notícia mais importante? O que vai mudar minha vida saber que o governador de São Paulo segue o prefeito de Santo André? Não, mas tem o contexto da história. O fato do governador seguir não muda nada. Agora, o peso político que isso tem mostra que as demandas de saúde, mobilidade, educação de Santo André vão ter um outro olhar quando chegar na mesa do governo do estado de São Paulo. É esse o intuito de mostrar essa situação. Por que outros prefeitos que ficaram 8 anos não eram seguidos pelo governador e alguém que entrou em janeiro é seguido pelo governador?
É nesse sentido, é fazer provocação. Mas a gente é provocado sempre. Tem coisa que é importante, faz a gente reajustar a rota e tem coisa que você vai descartando. Sim, não tem como, né, atender a todos. E ainda que, pelo menos hoje, a gente tem essas pautas, né? Na nossa formação, simplesmente não tinha. A gente saía para trabalhar nos grandes veículos e era o que existia. Hoje, o que tem de veículo independente, comunitário, tem, assim, uns 600% a mais do que na nossa época. Então, tem muito mais espaço, né? Eu falo para os alunos. Isso é verdade. Não tem emprego. Emprego é mais difícil, mas tem muito trabalho. Tem muito trabalho, tem muito PJ, dá para fazer bastante coisa, porque realmente abriu a quantidade aí de veículos e de espaços para se trabalhar. Tá? Novamente para o Leandro, então, seguindo aqui, se de um lado a gente enfrenta problemas estruturais no acesso à informação, do outro, os direitos humanos exigem uma cobertura comprometida e sempre, claro, responsável. Em 2023, reportagens da Folha de São Paulo e do Fantástico da TV Globo revelaram, então, a crise humanitária no território Yanomami. Já em 2022, o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira também escancararam os riscos, né, de ser jornalista. E há também outras várias reportagens que mostram essas violações de direitos humanos em relação à profissão, violações de operações policiais, enfim, o que a gente vê sempre na mídia, né? Quais, então, são os nossos limites e responsabilidades que o jornalista, né, o jornalismo tem que assumir ao noticiar violações de direitos humanos desse tipo de magnitude? Perfeito. O limite, Lilian, é o fato em si e a nossa conduta ética da informação. Então, por exemplo, no meu caso, quando tem algum tipo de óbito, você vai verificar, a família está avisada, a família não está avisada. Eu me lembro muito bem quando o nosso colega de profissão, Ricardo Boixá, faleceu, Sim. o helicóptero caiu e ele veio a óbito. Tem por praxe, quando você tem a morte, por exemplo, de um jornalista e ele está em atuação, ele está no exercício profissional, esperar que a emissora, que o veículo que ele trabalha, dê a notícia primeiro. Então, na época, esperava-se que a Bandeirantes desse a notícia primeiro. E aí foi um outro veículo, foi e simplesmente furou a informação. Estava todo mundo esperando, não é que a Bandeirantes estava demorando, a Bandeirantes estava esperando a família do Boixá ser avisada, esposa, filhos, etc., para depois dar a notícia. E teve um veículo que não esperou e quis furar a informação, sem nem respeitar o fato dessa velocidade e desse trâmite da informação. É um exemplo crasso. Mas no dia a dia nosso, é cada vez mais difícil. Cada vez mais complicado. Por quê? Primeiro, você tem essa concorrência muito grande, youtubers, tiktokers, que não são forjados, não são formados da mesma forma que a gente. Então, você respeita ali, você chega ali, igual teve recentemente a morte do ex-delegado-geral, o Dr. Rui, delegado Rui. Naturalmente, todo mundo quis o quê? Vamos para Praia Grande. Vamos ver lá na hora o que aconteceu. Aí você vê político lá fazendo vídeo do lado do carro capotado, todo mundo querendo aproveitar da situação. E os tiktokers da mesma forma. Nós sabemos, olha, a gente está ali numa operação em andamento. A polícia está fazendo o trabalho dela de perícia. Eu não posso invadir a cena do crime no intuito ali de fazer parte da cena do crime. Eu tenho que respeitar o trabalho. Eles têm que respeitar o nosso trabalho, mas a gente também tem que respeitar o trabalho deles. Via de regra, quem é egresso das escolas da faculdade de jornalismo sabe disso, mas os outros não. E aí, por conta disso, hoje, um tratamento que até então era muito mais civilizado, hoje passa a ser complicado, porque a GCM, a polícia está lá no local, já fala para todo mundo, sai daqui. Não, peraí, eu vou respeitar o seu trabalho, só quero que você respeite o meu também. Só isso. Teve um caso muito recente aqui da show da Ana Castela em São Bernardo. Foi o primeiro show gratuito dela. Uma cantora, uma artista que cobra mais de R$1 milhão por show e conseguiu fazer o primeiro show gratuito no aniversário da cidade. Eles não tinham visto, que tinham deixado um espaço muito reduzido para a imprensa, PCDs, etc. E justo na nossa frente tinha um equipamento que saía fogo. Só que foram descobrir 5 minutos antes dela subir no palco que a gente não podia ficar ali. Tinha gente vindo de São Paulo, etc. Como é que nós vamos trabalhar? Nós não estamos ali para assistir o show. Sim. Nós estamos ali para fazer trabalho. Nós temos que filmar a plateia, filmar a entrada dela no palco e reportar isso para as pessoas que querem saber o que está acontecendo no dia do aniversário da maior cidade do ABC. Não, vocês têm que sair daqui. Então vamos fazer um combinado? Vamos sair todo mundo, tinha uns 30, 40 jornalistas. A gente entra aqui 1 por 1 ou 2 em 2. Cada um fica 30 segundos a 1 minuto fazendo a imagem só para ter o seu trabalho. A gente vai fazendo um rodízio. Não, vocês têm que sair daqui, vocês têm que conversar com o responsável. Meu amigo, como é que eu vou conversar com o responsável se eu não posso sair daqui? Atrás tem PCD, do lado tem polícia, ali tem a máquina, eu vou sair por onde? Você vai me permitir subir no palco? Não, e aí já foi atropelando, empurrando, insultando, um relacionamento que é completamente desnecessário, e até há pouco tempo atrás não existia isso.
Então, esse tensionamento hoje, e eu falei muito dessa história, entre aspas, que não pode gerar essa confusão do jornalismo empreendedor e do jornalismo no dia a dia de atuação. Principalmente quando é o caso que você faz as duas coisas. Você toca o teu veículo, mas você põe a tua cara a tapa ali no dia a dia, porque tem dono de veículo que consegue falar, poxa, eu não sabia, vou falar com a minha redação. Quando você põe a cara a tapa, você vai falar o quê? Falei com a minha redação sou eu. Então, você tem que prestar contas, você tem que justificar, você tem que estar ciente do que você fez, do que você deixou de fazer. Mas hoje, Lili, o contexto é mais complicado, porque assim, em todas as instituições do Brasil, existem uma crítica de qual é o limite de cada um. Você vê recentemente essa história da PEC da blindagem. Todo mundo criticando, mas os deputados, não, peraí, não pode deixar o STF nadar abraçada, porque para a justiça tudo pode. Para nós aqui, então a gente tem que de alguma forma se blindar também. Então hoje no Brasil, até outro dia, você tinha dificuldade de falar o nome de 2, 3 ministros do STF. Hoje, se brincar, todo mundo sabe o nome dos 11, ou pelo menos da primeira turma, todo mundo sabe o nome dos 5. Porque está tendo uma demanda muito grande de provocações ao STF, ao Poder Judiciário. Hoje, qualquer coisa, vou entrar com uma DIN, vou questionar, é inconstitucional. Antigamente não tinha isso. Era uma situação muito mais simples, você não tinha essas... e isso em todos os aspectos. A gente fala que a política está extremada, mas não é só política, é tudo. Todos os segmentos. E aí a política acaba reproduzindo o sentimento, o momento que vive a sociedade. Então, eu diria primeiro que essa relação está muito mais difícil hoje, mas o limite é exatamente o que a gente aprende nas fileiras da faculdade. Primeiro, o respeito à educação, porque da mesma forma que você está trabalhando, os outros também estão trabalhando, especialmente nessas pautas policiais. O policial está no trabalho dele, os investigadores estão no trabalho deles, o pessoal da saúde, ambulância, etc. também. E só que como tem muito isso da notícia em tempo real. Antes você lembrou muito bem, era 2, 3 emissoras de televisão, então até o número de profissionais fazendo a cobertura era menor. Hoje você tem 4, 5 emissoras de televisão, 120 profissionais de rede social e todo mundo ali querendo o melhor ângulo, melhor não sei o quê. É inevitável acabar acontecendo uma situação como essa. Eu vi gente divulgando foto até de corpo. Coisa que normalmente você não faz. Vai no enterro, no velório, você divulgar, não precisa divulgar a pessoa no caixão. Você já está vendo ali, basta colocar foto geral, tudo, ponto. Para que você vai prolongar o luto daquela família, especialmente em tragédias como essa, em mortes doloridas, sofridas, que causam grande comoção e também todo o problema da investigação. Você vê hoje, tem muita gente que, olha, eu deduzo que seja isso, eu deduzo que seja aquilo. E o receio de você divulgar uma informação, e aí, eu vou mexer com o PCC? Eu vou mexer com os interesses das ONGs, das OCIPs, etc. Eu estou a fim de pôr a mão nesse vespeiro, eu tenho know-how, eu tenho um departamento jurídico que vai me dar todo o suporte necessário para isso. Então, são essas reflexões que sempre estão no nosso dia a dia. Não temos, no fim das contas, né? Refém de muita coisa que não deveria ser, né? Bom, para vocês, meninas, né, que vão enfrentar isso daqui a pouco aí no mercado, né? Como vocês veem essa dimensão ética e de coragem, né, do jornalismo diante de ameaças à integridade física e mental dos profissionais? Acho que eu vou até começar por esse ponto de não ter, né, esse respaldo, né? Respaldo, que a gente tem o caso do Tim Lopes, exatamente, né, que eu acho que é um dos mais marcantes aí no jornalismo, porque ele foi fazer a investigação ali da organização criminosa e acabou morrendo de uma forma extremamente brutal. E eu sei que a gente, como jornalista, a gente tem esse faro de querer dar a notícia, de querer contar a história, mas a gente tem que ter também na nossa cabeça que a gente não pode se colocar em risco para contar a história, porque senão, quem vai contar, né? Você pode descobrir, mas aí amanhã você não tá aqui. Acaba que esse crédito de dar o furo primeiro, não vale a pena você perder a sua ética, você perder a sua vida para dar a notícia primeiro, sabe? Então, eu vejo bem nessa questão, na parte da integridade física, a gente precisa realmente ter esse respaldo. Não sei ainda, acho que é principalmente nessa questão de jornalismo investigativo e político, acho que são os piores. Político, recentemente, está cada vez pior com essa polarização. Eu vejo cada vez mais ataques aos jornalistas, e só de dar informação, às vezes não está sendo nem falando bem ou mal de um político, já tem gente muito extremista que vai te atacar lá no meio da rua, você tá ali fazendo o seu trabalho. E acho que tem que ser muito corajoso para você estar ali em frente a uma câmera fazendo isso, enquanto tá todo mundo ali tentando, né, te hostilizar. Eu acho que na questão de coragem é isso.
Perfeito, assim, partindo desse ponto também da polarização política e como é repensar esse risco que a gente passa, né? A coragem que exige se aliar à informação, né? Ao fato e investigar e até que ponto a gente está disposto a ir pela nossa integridade física por tudo, né? E como isso interfere, inclusive, na forma que a gente enxerga a profissão. E trazendo um caso meu, assim, não foi uma vez só que eu escutei quando eu falei que eu faço jornalismo. Tem que tomar cuidado com o que escreve, hein? Tá. A patrulha, né? A patrulha, assim, e até que ponto a gente acaba, assim, se acovardando pela situação que a gente tá vivendo, né? Inclusive, aquele exemplo da reportagem que a gente viu em sala, sobre o caso do Charlie Kirk. Até que ponto a gente observa as movimentações nas redes sociais, o que estão falando sobre o caso, pra gente poder sentir em que pé a gente tá, como a gente vai abordar a notícia, a dificuldade que é se posicionar, né? Então, a gente tem esse contraste, ao mesmo tempo que muitos veículos fazem questão de se posicionar nos seus editoriais e dizer como eles enxergam a situação atual, tem essa apreensão do jornalista como indivíduo de se colocar, né? E muitas vezes ele está tratando fatos sem se colocar como opinião, mas a gente às vezes mexe em vesperos que a gente tem que tomar cuidado por nós, né? Mas até que ponto é essa nossa vontade de correr atrás da informação, de descobrir, de estar lá, de saber, né? Então, existe esse limite. Lilian, acho que é o grande desafio. A Lorena usou agora há pouco uma palavra importante, narrativa. Hoje, especialmente na política, é uma guerra de narrativa. E a narrativa não necessariamente reproduz a verdade. Sim. Aí o grande desafio do jornalismo é trazer luz à verdade. Porque você pega agora os grandes temas. Você liga a televisão, grande mídia, tá falando de anistia. Mas e aí? Sou a favor da anistia. Sou a favor da anistia, então eu sou bolsonarista. Sou contra a anistia, então eu sou petista. Tá, mas o que diz a lei? Quem que merece? Quem que pode ter anistia? Quais são os casos? Não, mas nós vamos discutir dosimetria. Então o Congresso já vai partir para judicialização. Então critica tanto o Poder Judiciário que está extrapolando os limites dele e agora os deputados e senadores vão discutir dosimetria? Mas qual a formação que eles têm para discutir dosimetria? Quem são os deputados e senadores para dizer se o cara participou do dia 8 de janeiro, ele merece 5, 10 ou 20 anos de prisão? Então o cara que rouba uma manteiga no mercado também merece menos pena do que o cara que matou alguém na rua. E o jornalismo fica como nisso? Exatamente. Então a gente fica na guerra de narrativas, de lulistas, de bolsonaristas. Tá, mas e a lei? E a prática? A verdade, qual é? Esse é o nosso grande desafio, é trazer a verdade em meio a essas narrativas. Um papel legalista até, né? Do Estado democrático de direito mesmo. Essa semana eu comentei justamente na turma dela que eu tenho um certo medo, que está crescendo muito, do jornalismo se acovardar diante disso, né? A gente já está se acovardando numa espécie de autocensura. Então, entre falar e não falar, você limado na internet, vão receber hate, você acaba não escrevendo ou escrevendo apenas uma parte do que deveria. E essa autocensura começa em casa. Exatamente. De uns tempos para cá, domingo, almoço de família, você não discute mais política. Não, eu não vou discutir porque a minha avó saiu do grupo, eu saí do grupo porque aquele primo tá brigando comigo, coisa que não se via até então. Sim. Antes você tinha divergência política, igual Corinthians e Palmeiras, divergiu, eu penso isso, reconheço qualidades no seu, reconheço defeitos no seu, mas as minhas visões, as minhas concepções se assemelham a A, B ou C. Hoje você não pode mais discutir, aí a sua profissão você acaba reportando exatamente isso. Eu prefiro não entrar nessa briga para não ser lacrado, para não ser não sei o quê. E aí, com isso, quem perde é o debate, é a liberdade de imprensa e de expressão. O diálogo virou violência, né? Vai ser muito difícil a gente voltar, enfim, para onde estávamos, né? Bom, vou voltar também a rodada aqui, né? Se a cobertura de direitos humanos revela o poder transformador do jornalismo, as mudanças tecnológicas, né, que a gente fala muito, e a questão da desinformação impõem novos desafios para o nosso dia a dia. O relatório Digital News Report 2024, do Reuters Institute, aponta uma queda global na confiança em relação ao jornalismo e a jornalistas. Não confiam mais na gente. Ao mesmo tempo, pesquisas como o Datafolha de 2020 mostram que a maioria dos brasileiros ainda confia mais nos jornalistas do que em influenciadores. Nesse contexto, iniciativas de fact-checking, checagem de fatos, como Projeto Comprova, Agência Lupa, Aos Fatos, vem tentando enfrentar a desinformação nas eleições, principalmente, e na questão de redes sociais. Então, para o Leandro, primeiro, na sua visão, a checagem de fatos tem sido suficiente para combater desinformação, fake news, ou a gente precisa ainda de outras estratégias integradas?
As ferramentas são importantes, Lilian, e a gente vê cada vez mais veículos, e aliás, um consórcio de veículos, Estadão, Folha, G1, UOL, vários portais de notícias, fazendo exatamente essa checagem. E hoje, boa parte do dia, a gente passa respondendo isso. Então, a gente vê muitas informações oriundas de rede social, de influenciadores, mas a pessoa quer o carimbo, ela quer o check do veículo de comunicação. Então, Leandro, fulano de tal, eu vi isso em tal lugar, procede essa notícia? Não procede? Então, boa parte do tempo, a checagem ela é extremamente importante. Qual é o grande risco ainda? É que, normalmente, no caso dos influenciadores, eles propagam isso no decorrer da checagem, eles não esperam a checagem. E nem sempre quem viu a primeira informação tem a oportunidade de ver a checagem. Eu tenho discussões como essa no grupo da família do WhatsApp. O pessoal coloca alguma coisa, algum link lá, e fala, mas gente, vocês jogaram no Google? Tem outros veículos de qualidade dando essa informação? Não estou nem discutindo se é de direita ou de esquerda. Tanto que eu falo que o pessoal fala, qual é o melhor veículo? O melhor veículo é você assistir mais de um. Vê o de direita, vê o de esquerda e depois você tira a sua opinião. É a melhor coisa que você faz, para você não ficar só com a leitura, com a ótica, com a lente de um único veículo. E as pessoas não fazem isso, ou por preguiça, ou por não querer fazer, ou por querer acreditar na sua verdade. A gente tem um pós-verdade aqui hoje que é uma luta, é uma batalha que a gente... Então, ferramentas para checar tem de monte. O problema é que a gente lida hoje com pessoas, com internautas especialmente, que não querem lidar com a verdade. Eles querem lidar com a sua verdade. Então, eles fazem de tudo. IA hoje... Quantos e quantos casos? Você pega, por exemplo, quem cobre essa história de Léo Dias, coisa mais de celebridades. A Virgínia tá junto com o Vini Júnior. Pô, o que você já tem de foto dos dois se beijando e perfis que não são deles falando que eles estão juntos? Mas qual o limite disso? A mesma coisa do Zé Felipe com a Ana Castela, de não sei o quê. Pô, mas... tem limite, respeita a pessoa. Se é uma coisa de fórum dela, no momento que eles acharem adequado falar que estão juntos, eles falam que estão juntos. E vamos lá, a vida que segue. Não precisa você usar IA hoje com voz. E isso não é só no jornalismo. Essa semana mesmo eu fiz cobertura, talvez a primeira vez, um evento inédito. Os 6 presidentes de subseção da OAB, do ABC, se reuniram para fazer uma coletiva, e 6 porque o de Ribeirão Pires absorve a subseção em Rio Grande da Serra, então são 6 nas 7 cidades, contra o golpe do falso advogado. Para orientar as pessoas, falar o seguinte, olha, recebeu mensagem no WhatsApp, telefonema, na hora liga para o seu advogado. Só que é gente que tem tamanha habilidade tecnológica que eles colocam o logo do escritório, a voz do advogado, como se você estivesse realmente falando com a pessoa. Então, se você não tem ali frieza na hora para buscar, ligar, é a mesma coisa da notícia. Recebeu uma notícia, põe no Google, vê se procede, vê se não procede, faz checagem. Na própria IA, faz a checagem. A IA é importantíssima e ajuda muito, mas desde que utilizada para o bem, com bom senso, com racionalidade. Então, ferramentas tem, mas precisam ser melhor utilizadas. Sim. Muito bem. Na visão de vocês, então, que estão até mais imersas, né, que a gente em tecnologias, quais estratégias os jornalistas devem adotar para se reconectar com esse público jovem, né? Que hoje se informa majoritariamente por redes sociais, como o TikTok. Não dá pra mentir, a gente sempre pesquisa no TikTok. Quando tá rolando algum assunto, o X também é direto. Toda vez que tem alguma notícia, você procura no X e o pessoal não sabe se é verdade ou não e começa já a opinar. É bem isso que você falou. E começa aquele debate acalorado mesmo e o pessoal não liga muito para os dados que a gente dá de vez em quando, né, na internet. Mas eu acho que assim, os veículos de comunicação, eles precisam estar nesse meio. Então, se a gente ficar só no site, do meio tradicional, a gente não vai conseguir atingir esse público jovem. Porque a gente, por exemplo, a gente usa mais rede social do que... Né, no caso, a gente, como jornalista, a gente olha os sites, mas o público que eu conheço, assim, que é da minha idade, não vai olhar os jornais todos os dias, como a gente faz, né? Então, a gente precisa adaptar o nosso conteúdo maçante de texto, né? Que para muitas pessoas que não aguenta mais nem ver um vídeo de 2 minutos que já acelera, né? Em uma coisa curta, em um carrossel, às vezes, mais dinâmico. Acho que os conteúdos têm que ser mais voltados para isso mesmo, tanto no Instagram, quanto TikTok, quanto pro X, que é onde realmente as pessoas vão estar se informando. Por mais que eu acho que, ainda assim, o maior problema é a gente tentar conquistar esse público de volta. Exatamente. Porque
a gente meio que parece que perdeu o espaço, né? As pessoas, elas realmente estão focadas nos influenciadores. E tudo isso, como que a gente vai fazer para conquistar a confiança de volta, sabe? Ainda mais quando a gente tá nesse momento de polarização que as pessoas vão pro que acreditam que é verdade e não vai ouvir outro ponto de vista, que é o que deveria ser o que tá checando, né? Perfeito, e é isso. E pensar, inclusive, em questão de tentar reconquistar esse público, né? Essa linha tênue de diferenciar o que é entretenimento do que é jornalismo, mas entender que jornalismo nas redes sociais ele não existe sem uma porcentagem de entretenimento e como a gente consegue manter a essência da notícia que a gente quer passar nesse formato que ele é tão curto, que ele é tão acelerado, a gente não tem paciência para ler texto, a gente vê um bloco de texto, até em legenda de Instagram, a pessoa passa, foge. Então, como a gente prende esse público sem cruzar essa linha tênue, né, do influencer e do jornalista? E como a gente é visto também, o jornalista, ele representa alguma coisa. Enquanto o influencer que eu gosto, que fala do meu ponto de vista das coisas, ele tá mais aliado a mim do que o jornalista, né? Então, essa questão da desconfiança, né, das informações que o jornalista traz e como essas bolhas são muito fortes na internet e como as pessoas, elas se informam pelas bolhas, pelos canais, pelos influencers que elas costumam seguir e a vontade de checar acaba contradizendo, às vezes, com a perspectiva que ela tem do assunto, com a verdade que ela imagina sobre o assunto. Então, é uma dificuldade, inclusive, de confrontar essa ideologia, essa polarização que a gente tem, né? Então, como adaptar o que é importante pra gente, a essência da notícia, da informação, pra um conteúdo que ele é curto, ele passa rápido, ninguém lembra, e não adianta, a gente tenta direcionar a pessoa pro site, a pessoa não vai clicar no site. Não vai clicar. A pessoa não vai clicar no E site. sem contar que agora tá dando até processo isso em relação ao algoritmo, você entra no Google, aí a inteligência artificial, ela capta o texto do R7, só que ela não manda pro link do R7, você vê só na plataforma da IA, então não conta a visualização, então todo o trabalho que o portal R7 teve, que você teve, Câmara de São Bernardo, mesma coisa, tudo que você teve de trabalho, e essa provocação que vocês fizeram é importantíssima para os novos profissionais e para quem já está na área. É como é que você coloca um rótulo diferente sem perder a essência da informação. Por exemplo, eu acabei de vir de Ribeirão Pires, então se eu chego lá e fico sério e faço lá a pirâmide invertida, faço meu lead, pessoal, nesse final de semana vai ter a 30ª edição da Flirp, venho aqui nos dias 20 e 21, tal, já aquele jornalismo sério de até então. Esquece, ninguém... Eu tenho que, de alguma forma ali, buscar fazer uma coisa diferente para provocar a atenção das pessoas nos primeiros 5 segundos e depois da notícia, mas sem perder a credibilidade, sem perder a essência. Tenho colegas que têm textos primorosos, maravilhosos e que hoje encontram seríssimas dificuldades ou de voltar ou de se manter no mercado, porque hoje exige muito do audiovisual. A pessoa quer ver vídeo, você posta ali no Instagram, nas redes sociais um texto, ele dá X acesso. Você posta vídeo, é infinitamente maior, porque as pessoas querem de alguma forma interagir. Deixa eu ver qual foi o rosto do Leandro falando essa notícia. Isso. Porque quando eu escrevo, a gente falou isso várias vezes, por mais que eu coloque verbo, a Lorena tergiversou, a Lorena afirmou, a Lorena descartou. Tá, uma coisa é eu imaginar a Lorena descartando, outra coisa é eu ver ela falando, eu descarto isso, eu faço... Então, o jornalismo cada vez mais próximo das pessoas. Aquela história do jornalismo da pessoa só assistindo, ouvindo, lendo, distante da notícia, acabou. A gente falou em várias oportunidades, quantas vezes a gente imaginava o William Bonner levantando da bancada no Jornal Nacional? Jamais. E agora com o César Tralli, a partir de dezembro, mais ainda. Você vê pela linha do Tralli, pelo perfil do Tralli, enfim, o jornalismo mudou. E olha que nós estamos falando da líder de audiência, de quem sempre foi referência. Eu sempre costumo dizer que quando eu estava na faculdade, há 20 anos atrás, a minha sogra, as pessoas falavam, você vai ser o sucessor do William Bonner. Todo mundo viu o jornalista, o sucesso era estar na televisão. Hoje ninguém mais fala isso. Hoje, eu vou ter quando você vai ter o seu TikTok? Quando você vai ter o teu canal? Vocês falavam do TikTok, foi a última plataforma que eu entrei. E hoje é a plataforma que eu tenho mais interação. E eu entrei porque minha filha me provocava. Lógico. Ela falava, pai, eu consumo pera, deixa eu ver como é que minha filha está consumindo, eu preciso dialogar com esse público. E, não, eu não vou entrar porque é só dancinha, é só não sei o quê. E hoje, de longe, o TikTok não é mais dancinha. É veículo, tem muita informação que brota de lá, etc. E também outro desafio, né? Você usar a mesma informação
informação, mas com roupagens diferentes, entendendo cada plataforma que você está. No X é um tipo de comunicação, no Instagram é outro, no Facebook é outro, se bem que o Facebook está cada vez mais em desuso. Mas Instagram, TikTok, listas de transmissão de WhatsApp. Então, a todo momento, nós, profissionais da comunicação, somos aí provocados à criatividade. Perfeito. E o TikTok, além de tudo, é buscador, né? Como ela falou, buscador. a gente não busca mais pelo Google, busca-se pelo TikTok e agora TikTok junto com as IAs, né? Isso. Então, oi, chat, me ajuda a saber, né? Tudo muito pelo seu viés de confirmação. A hora que você dá um prompt, você já tem o seu viés de confirmação lá para a informação vir certinha do jeito que você pensa, né? Tanto que os grandes players internacionais, New York Times, Washington Post, já estão nesse momento de processar, não tem que processar porque a apuração foi nossa, né? A Folha de São Paulo aqui no Brasil também já está processando. Tirou os views, né? Exatamente, tira os views do E já era ruim com o veículo. algoritmo, às vezes você já tem a bolha, né, com o algoritmo das pessoas. E imagina agora com a IA, porque todo mundo joga ali, a IA já retorna pra você exatamente o que você quer ouvir. Você já tem um complicador antes, né? Porque você Sim. colocava qualquer coisa de política, a própria plataforma já te restringia. Isso. Então, você coloca nome de político ou político no Instagram, o teu universo, o teu alcance é muito menor do que qualquer outra notícia. E agora, ainda com isso no Google, pior, então cada vez mais... E aí, como é que você faz isso? Faz parte do dia a dia, até para os anunciantes. Como é que você comprova o teu share? Como é que você comprova o teu número de acessos? Pô, você teve só 10 mil, só 50 mil, só 100 mil visualizações. Ah, mas IA pegou as outras 100 mil. Como é que eu vou provar isso? Exatamente. Uma questão comercial profunda. Exatamente. Né? Como então equilibrar, né, as investigações jornalísticas profundas, vou dar exemplo aqui do orçamento secreto, né, que foi revelado pela agência pública, com essa velocidade e pressão por informação imediata. Dá para ser profundo nesse mundo? Não mais. Difícil pelo seguinte, hoje tem, eu costumava dizer que antes a gente fazia muita gaveta, né? Então você falava, vou acompanhar o dia a dia e vou pensar para o final de semana, para um feriado, uma reportagem especial. Hoje não te dá tempo, porque a todo momento você tem notícia, vídeos, tem uma pessoa que morreu na montanha-russa do Parque Epic que acabou de inaugurar na Disney. Bom, mas como é que é? A pessoa desmaiou? Foi erro do parque? Não foi erro? Então você já é invadido por esse questionamento e tudo mais, porque, embora não seja do jornalismo regional, mas é um vídeo que acaba extrapolando e todo mundo acaba questionando. Então, tá ali no seu dia a dia. Você cobre as questões inerentes à região. E, além disso, você não tem tempo, porque a redação é enxuta. Como é que você, antigamente com redações maiores, você podia destacar só uma equipe ou um repórter para fazer reportagens especiais. Então, você não vai fazer nenhuma rua, nenhuma externa essa semana, você vai se dedicar só a fazer uma série especial sobre violência contra a mulher. Qual a legislação, qual é a situação, por que a mulher não denuncia, quais são os canais hoje, realmente tem proteção, não tem proteção, você trazer todo o olhar. Você não tem tempo, porque você é obrigado a tirar um repórter da rua e aí como é que fica a sua cobertura diária? Então a gente não tem tempo para fazer isso, não tem equipe e cada vez mais a quantidade de informação não lhe permite você fazer essas coberturas mais aprofundadas como era para ser. Perfeito. Vou fazer uma específica para vocês, mulheres, no caso aqui, né? O relatório da Federação Internacional de Jornalistas, de 2013, aponta que mais de 60% das mulheres jornalistas já sofreram assédio online ou ataques relacionados a gênero. No Brasil, vimos casos de perseguição e violência contra profissionais como Patrícia Campos Melo, na Folha, e a Vera Magalhães, que sofreram campanhas de desinformação, além de ataques pessoais. Para vocês, então, como futuras jornalistas, né, de que forma vocês enxergam os desafios específicos enfrentados pelas mulheres na profissão? E que estratégias acreditam que são necessárias para garantir uma prática jornalística segura? Assim, acho que ser mulher no mundo já era uma coisa difícil. Quando eu entrei no jornalismo, então a gente tem uma história imensa de muitos casos, né? E eu acho também o próprio reconhecimento que a mulher tem. Começou agora, né? Melhorou muito de uns anos pra cá. Mas antigamente o homem claramente tinha muito mais vantagem, digamos assim, em alguns tipos de cobertura, principalmente política e investigação. Esses eu acho até que as fontes também têm um receio de quando vai falar com a gente, né? E eu acho que o mais importante também é ter a rede de apoio dentro do nosso próprio jornal. Porque às vezes lá dentro, você vê esse tipo de diferenciação do chefe com
com a equipe. E se a gente não tem uma equipe de jornalistas que reconhece que a mulher também consegue chegar nesses lugares, assim como, né? Mas eu acho também que é uma questão super de machismo estrutural que a gente tem na sociedade. E é barreiras que a gente está quebrando aos poucos, conforme os anos vão passando, e o jornalismo não é diferente. Então, acho que a partir do momento que a gente consegue quebrar isso e ter uma rede de apoio dentro do jornalismo, a gente consegue também passar isso para o público, para eles também reconhecerem, né, o papel da mulher no jornalismo tão importante quanto, né, e não ser só a garota como âncora no jornal, que está bonita e como as pessoas veem, né. Pois é, a âncora, a garota do tempo, né? Exatamente. Eram as duas alternativas. A gente vem de uma profissão que sempre foi muito dominada por homens, né? Uhum. Sempre que a gente, não sei você, mas crescendo, a gente via mais jornalistas homens representando a profissão, né? E não só a questão de... A gente estava falando muito sobre violência, né? Sobre integridade física, mas... Deixou de ser só a integridade física, a gente se expõe na internet, a gente está aberta a todo tipo de questão, e inclusive de ser levada a sério como jornalista e como mulher, essa dificuldade de se comunicar com as fontes, né? Mas da gente que está estudando, de chegar numa fonte que é super especialista de um assunto e a gente se colocar, assim, eu estou estudando sobre o assunto, eu estou interessada em conhecer e ter essa credibilidade, esse espaço pra gente. E a questão também, que existe em todas as profissões do jornalismo também, a questão da diferença salarial, que ainda representa uma porcentagem significativa pra gente ainda, e a falta de jornalistas mulheres em cargos mais altos, né, em redações, em jornais, e se a gente não tem uma liderança que representa a gente, acaba faltando essa perspectiva, esse olhar, né, de quem já passou por isso na profissão. Então, se a gente tivesse mais mulheres em posições mais altas, em cargos mais altos, a gente teria para quem olhar, para quem conversar, para quem reportar casos de assédio que não acontecem só na rua, né, não acontecem só com fontes, mas dentro dos próprios veículos. Então, a gente teria esse suporte, esse apoio maior, sendo mais representadas na categoria em posições diferentes de trabalho. Então, eu acho que tem uma luz no fim do túnel, e acho que nós estamos vivendo esse momento. Você pega, por exemplo, agora com a saída do Bonner, eu não me lembro de outro momento, mas pelo menos do passado mais recente, é a primeira vez que a editora-chefe do Jornal Nacional vai ser uma mulher. Primeira vez. Você pega o Roda Viva, Daniela Lima, Vera Magalhães, mulheres apresentando. Você pega na Globo News, de longe, maior número de apresentadoras mulheres extremamente competentes, várias e várias mulheres. Jornalismo esportivo, que até então era um dos últimos redutos extremamente machistas. Hoje você liga, eu já vi transmissões de terem só mulheres. Narradora, comentarista, repórter de campo, tudo mulheres. Acho que isso é uma luz muito acalentadora para a gente, que é um novo momento que a gente está passando. Tem preconceito? Tem muito ainda, mas acho que graças a essa inquietação das mulheres, essa provocação e etc., não sei se na ponta isso também quer dizer, no que você falou muito bem, da questão salarial. Será que a nova editora executiva vai ganhar igual o William Bonner ganha? É uma outra questão. Mas de ocupar espaço, eu acho que gradativamente isso está acontecendo, o que é um ótimo sinal, um ótimo avanço, e cada vez mais, até pelas futuras profissionais. Você vê, hoje 3 mulheres aqui, em quantas oportunidades. Na minha época, era, acho que até um pouco mais de homem do que de mulher na faculdade. Então, acho que mostra o avanço e que já é resultado dessa inquietação e desse protagonismo de vocês. Muito bem. Está melhor. Falta muito, mas está bem melhor do que quando eu comecei há lá 25 anos. Está bem melhor. Demais. Vamos lá, já encaminhando para o final, uma pergunta aqui para todos, né? Até que ponto o jornalismo brasileiro tem cumprido o papel de contrapoder frente ao Estado e às pressões políticas? Uma pergunta fácil para finalizar. Essa digna de tese, viu? Digna de tese. Eu acho que falta muito, Lilian, falta muito. Tenho a clareza de que a gente está longe de fazer essa contraposição, exatamente por conta do que eu falei do limite e principalmente dos receios que você tem e das pressões que você recebe. Porque no limite, você vê o seguinte, fulano de tal foi para tal emissora. Mas ela é petista. Mas ela é bolsonarista. Então, demite porque está muito direita. Demite porque está muito esquerda. E são vários casos. Eu vi emissora de direita demitir, vi emissora de esquerda demitir. Então, se nos grandes veículos fazem isso, imagine no papel da imprensa regional, que você está muito mais próximo ali do dia a dia. E digo até pela relação realmente de proximidade geográfica, porque quando você está num grande veículo de comunicação, você consegue estabelecer uma relação com a sua fonte de mais distância.
Porque você não vive ali naquele dia a dia. Você reporta São Paulo, mas você não vai encontrar com ele na padaria. Quando você está no jornalismo regional, você falou mal da Lili, amanhã eu vou na padaria e encontro a Lili na padaria. Como é que faz? Ou alguém que gosta da Lília, pô, por que você escreveu aquilo lá da Lília? Ah, pô, legal, você elogiou a Lília, pô, mas ela não merecia ser elogiada. E aqui no Brasil tem aquilo, né? Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é médico e todo mundo entende de jornalismo também. Ah, se você elogiou é porque você elogiou, se você criticou era porque você criticou. Eu me recordo recentemente, teve esse episódio de São Bernardo do afastamento do prefeito. E a vice-prefeita assume, naturalmente. Prefeito afastado, a vice assume. Ah, se ela fosse no salão de beleza e fosse para a prefeitura assumir com o cabelo feito, é porque ela estava comemorando a saída do prefeito. Se ela fosse de qualquer jeito, é porque ela não tinha capacidade de assumir, porque é mulher, porque... Então, tudo que você faz está errado. E aí, como é... E na pressão, mais ainda. Na pressão política, na pressão do dia a dia, na pressão das lacrações. Então, acho que assim, nós estamos muito longe disso. E é um debate muito denso, muito complicado que a gente precisa fazer, mas não é regulação. Porque você fala regulação, passa o entendimento errado para quem acompanha. Mas você precisa responsabilizar as pessoas. Sim. A internet não pode ser um ambiente de ninguém. Eu não posso chegar lá e acabar com a reputação da Lilian e não sentir que não acontece nada. Tem impunidade. Eu tenho que ter responsabilidades para escrever aquilo, então você vai responder por aquilo. Você escreveu, falou errado, falou meia verdade, falou mentira, o que for, você vai responder por aquilo. Agora, se continuar esse passo que cada um fala o que quer, faz o que quer e não acontece nada, aí realmente cada vez vai ser pior, porque você dá margem para aumentar a pressão, para aumentar... Então, o primeiro grande item que eu acho que a gente precisa virar a chave disso é retomar a questão dessa discussão de responsabilização e, principalmente, é um debate mais complicado ainda, a volta do diploma. Porque é a única forma que você tem de separar o joio do trigo, porque senão cada vez mais a informação é dada por qualquer um, sem responsabilidade nenhuma, e a informação, ela pauta a vida das pessoas. Eu não saio de casa sem olhar a previsão do tempo. Se a previsão do tempo estiver errada, eu vou me danar ao longo do dia. E se a mesma coisa, qualquer um fazer vídeo, publicar e a pessoa acreditar naquilo, nós vamos acabar prejudicando e impactando a vida de todo mundo. Perfeito. É como se fosse perder o CRM. A gente não perde o nosso, não existe um CRM a perder, né? Deveria ter, né? Porque você vê aí, influenciador, páginas como a Choquei mesmo, que agem como jornalistas. A gente vê o Twitter inteiro, tem a Pop Mais, tem vários canais assim. E todos eles dão informação, as pessoas vão lá, acessam o Twitter como se fosse uma página de notícias, lê aquilo e acha que está informado ali. Só que como que a gente faz, né? É aquilo que a gente estava falando. Como a gente vai conquistar esse público de volta? E quando alguém usa do jornalismo para passar informação como se estivesse falando a verdade, e às vezes não faz a apuração que um jornalista formado tem, a gente acaba perdendo, né, esse papel do jornalismo, que é justamente ser um poder que acaba... Não é nem regulando, né? Mas é fiscalizando se tá tudo ok. E a gente consegue fazer a democracia continuar, né? Porque informação é poder, não tem como. Sim, pensando na situação que a gente vive, né? Como foi comentado, a gente coloca para debate as situações, né? Avalia, por exemplo, anistia ou não anistia. Vira um posicionamento político acima do debate. Então, a gente acaba não tendo essa flexibilidade que a gente deveria ter para conseguir debater os fatos, as informações, o que está na lei, como isso deveria ser conduzido, né? Quais são as diretrizes para a gente avaliar isso. Se você é contra, você representa uma perspectiva. Se você é a favor, você representa outra. E como que a gente se coloca no nosso papel de fiscalizar o poder público, de ver se as coisas estão sendo feitas como prometido, de ver como está o andamento das coisas. A gente fica muito nesse meio, nesse fogo cruzado, em que o nosso papel de fiscalizar e de trazer para a população, aqui é o que está acontecendo, é dessa forma que o seu dinheiro está sendo investido, é assim que o poder público está usando seus impostos. A gente acaba ficando nesse fogo cruzado de, por falar de uma ideia, representar um lado, representar o outro acima da informação. Então, eu sinto que a gente tem essa dificuldade muito grande de chegar no debate, na raiz da coisa, de cobrar sem passar por esse processo, principalmente para quem tá lendo, para quem tá acompanhando, né? Porque a maioria das pessoas tende a ler o jornal assim, já, qual que é o posicionamento político aqui, né? Lendo as entrelinhas, o que tá sendo dito, isso é muito importante pra gente se situar e saber onde a gente tá e poder ler de várias perspectivas diferentes pra gente poder se informar de uma forma melhor, né? Mas o nosso papel fica dificultado por isso, né? O quanto que a gente tá disposto a se colocar. Então, é complicado, complexo. Perfeito. Gente, muito obrigada pela presença. Acho que o debate foi excelente, com pessoas excelentes. Agradecer a presença das alunas, do nosso profissional convidado aqui, o Leandro Amaral.
Bom, a gente viu então que o debate mostrou que o jornalismo, apesar de enfrentar desafios, né, como desinformação, violência contra profissionais e desigualdade de acesso à informação, continua e sempre será um pilar essencial para a democracia e para a defesa dos direitos humanos. Então, cabe aos jornalistas, às instituições e à sociedade fortalecer sempre esse papel, garantindo que a informação de qualidade continue sendo um direito de todos. Ao nosso público, nosso muito obrigado e se inscrevam aqui no canal da USCIS, acompanhem as próximas edições também do Estúdio USCIS. Obrigada, pessoal.